eu falei com vocês que vamos dividir os dois tipos de dispneia. O primeiro tipo é a dispneia inspiratória. A dispneia inspiratória, ela acomete o trato respiratório superior, que é composto por cavidade nasal, faringe, laringe, a traqueia cervical. E aqui vai uma outra dica maravilhosa para vocês. Quando o animal ele possui uma dispneia inspiratória, de caráter inspiratório, o ruído geralmente ele é audível, ele não é auscultável. Você não precisa de um esteto para auscultar. Ele é audível. O animal chegou, eu já consigo ouvir aquele ronco ali, então eu já posso pensar, opa, eu estou ouvindo aqui este barulho, então provavelmente ele possui uma dispneia inspiratória. Então, pensando em trato respiratório superior. Outra dica para vocês. As afecções de cavidade nasal dificilmente leva à morte do animal. Por quê? Porque ele abre a boca e ele consegue respirar com a boca aberta. Então, se tem alguma coisa obstruindo ali parcialmente a cavidade nasal, como algumas patologias que eu vou comentar com vocês, dificilmente vai morrer por conta disso, tá? Ele vai apresentar um ruído, porque quando o som, né, quando o ar entra, ele bate na estrutura que está causando, na massa, no pólipo, no granuloma, ele bate e vibra. Então o som vibra, então você vai escutar, não auscultar, tá certo? Então, cavidade nasal, geralmente o animal respira ali de boca aberta e dificilmente ele vai morrer por conta dessa afecção nasal, tá? E a dispneia expiratória, ela é mais comum no trato respiratório inferior, então intratorácico, que acomete a traqueia torácica, né, os brônquios, o parênquima pulmonar, e aqui eu coloquei também a pleura, porque tem algumas patologias que combinam com uma dispneia expiratória e ela acomete a região de pleura. Então, acho importante, porque é intratorácico, comentar com vocês. E aqui também, como dica, geralmente os animais que possuem uma dispneia expiratória culminam com uma taquipneia, então ele aumenta, né, aquela frequência respiratória, e só que aquela frequência respiratória ela é curta. Então aquele animal que respira rápido desta maneira, tá? Geralmente, a expiratória é este padrão. Então se o animal chega para você não escuta o barulho. Você só vai escutar a crepitação quando você colocar o esteto e ele tem uma taquipneia com uma redução de amplitude, geralmente, este animal tem alguma patologia intratorácica. Então, aí vale a pena você, depois de estabilizá-lo ou tentar estabilizá-lo, fazer com que os métodos diagnósticos sejam focados para poder descobrir o que está acontecendo dentro da caixa torácica desse animal. Então, agora eu vou falar de um por um as principais doenças, como que vocês vão intervir, tá? E como que vocês vão identificar, dando dicas para vocês, dicas mega práticas aí para facilitar, porque eu sei o que que é chegar num plantão, você sozinho, chega um animal dispneico e você precisa tomar as decisões. Então, aquilo ali é realmente para nós veterinários apavorante. Então, nós precisamos ter um conhecimento sólido, muito bem consolidado, para tomar atitudes assertivas ali e salvar a vida desse animal. Então, vamos lá. Primeiro, né, em relação à dispneia inspiratória, a gente vai falar da cavidade nasal. As patologias que acometem a cavidade nasal dos pequenos animais geralmente culminam com secreção. Então, qual que é o sinal clínico que vai falar assim comigo? Nossa, esse animal tem alguma patologia na cavidade nasal. Secreção. Essa secreção, ela pode ser de 3 tipos, basicamente. Secreção serosa, que seria similar à nossa coriza. Uma secreção mucopurulenta, que seria similar assim, ao nosso catarro. E aquela secreção hemorrágica mesmo, que a gente dá o nome de epistaxe. A secreção serosa geralmente não causa muito problema, não costuma dar dispneia, mas ela pode evoluir, por isso que eu coloquei ela aqui. E são de causas de patologias geralmente virais, que é no caso da rinotraqueite, da calicivirose, são as doenças mais comuns que culminam com secreção serosa. A secreção mucopurulenta, ela já é um alerta um pouco maior para nós.
ela fala das rinites. E geralmente rinite fúngica, rinite bacteriana, que eu coloquei, uma observação que eu vou comentar com vocês, rinites crônicas, adenocarcinomas, fístulas oronasais, fenda palatina e hipoplasia de palato. Então, vamos desmembrar uma por uma aqui. Em relação às rinites fúngicas, né, é comum a gente ver em alguns animais acometimento de fungos naquela região, que vai causar uma secreção, uma mucopurulenta. Mas essa secreção mucopurulenta, ela vem associada com bactérias. Aí que tá o problema. Quantas vezes quem já clinica, o animal não chegou com secreção nasal, mucopurulenta, que passou pelo colega veterinário e estava prescrito antibiótico, pensando, ele possui uma rinite bacteriana, ali está contaminado. Sim, provavelmente está contaminado. Só que não é a causa base. A rinite bacteriana, ela é secundária, ela é contaminante. Se você pegar, fazer um swab nasal de um paciente que não tem nenhuma queixa cardiorrespiratória, você pegar aquele swab e mandar para a cultura antibiograma, vai aparecer bactérias resistentes ali naquele swab. O animal não tem manifestação nenhuma. Digamos que é comum, não é normal, né, ter bactérias multiresistentes, mas é comum que elas estejam colonizando o trato respiratório ali da cavidade nasal sem causar nenhum problema. Então é comum chegar para mim, tá com essa secreção, do antibiótico melhora, para o antibiótico, volto depois, continua a secreção. Eu dou antibiótico, melhora, paro, volto. Por quê? Porque esse veterinário só está tratando uma lesão secundária, um problema secundário. A causa base que essas bactérias estão colonizando, eles não estão sendo diagnosticados. Então, lembrem sempre, sempre, vai entrar com antibiótico, deu bactéria, tudo bem, mas vamos investigar a causa base, tá? Abrir a boca desse animal. A gente tem que abrir, a gente tem que ver. Às vezes ele tem uma fenda palatina, uma comunicação oronasal que faz com que tenha secreção ali, então que saia a secreção. Às vezes ele tem a fístula, uma hipoplasia de palato, que tem essa comunicação. Então abram a boca, tá? Para poder sempre achar a causa base. No caso da cavidade nasal, que pode manifestar algum grau de dispneia, não vai matar, você vai ter tempo para poder investigar com mais calma o que está acontecendo e tratar esse animal. Agora, em relação às hemorrágicas, é um pouco mais complicado. Por quê? Hemorrágica costuma falar para mim que não é alguma coisa muito boa, é uma coisa mais agressiva. Então, está mais relacionado a neoplasias, está relacionado a corpo estranho. Corpo estranho não costuma ser muito comum. Por quê? Porque o animal tem uma narina muito pequena, então para entrar um corpo estranho, ficar agarrado ali, para causar uma dispneia, pode acontecer. Eu já peguei grama, que aí puxei, tirei a grama, né, e às vezes gerou um trauma, cortou, tem uma hemorragia, mas não é algo assim tão preocupante, mais fácil de resolver, tá? Então os traumas também podem acometer doenças sistêmicas que culminam com, né, essa secreção hemorrágica, então no caso da leishmaniose, da aspergilose nasal, não sistêmico, a nasal mesmo, o TVT, muita gente esquece, o animal ele pode pegar o tumor venéreo transmissível, cheirando ali, né, locais de outros animais que estão acometidos e aí geram lesões intranasais de tumor e que cursam com sangramento. Erlíquia também, né, comum alguns animais apresentarem, aquela epistaxe. Então, sempre, sempre pensando causas locais, causas sistêmicas, tá? Lembre-se, neste caso, vocês têm tempo para poder pensar, para poder agir, para diagnosticar, tá? E os exames? Tá, eu suspeito que seja uma rinite fúngica, adenocarcinoma, abri a boca, olhei lá, não tem nenhuma comunicação, e aí? O que eu vou fazer para investigar? Os principais exames, rinoscopia, eu sei que não é tão comum ser feito, não é todos os lugares que possuem, mas é uma fonte de fechar diagnóstico. A tomografia computadorizada, né, para aqueles proprietários que são mais elitizados, que desprendem mais recursos para os animais, e eles querem fazer, eles querem ter certeza de um diagnóstico, então é excelente. A radiografia, em alguns casos de tumores invadindo ali o osso da região nasal, também pode ser indicada. E o swab, eu coloquei um asterisco, por quê?
O suave nasal, ele pode ser efetivo no diagnóstico, por exemplo, de TVT. Então, se o animal ele tem um TVT, eu fiz um suave que, para quem não sabe, é pegar um cotonetezinho, introduzir lá dentro do nariz do animal, da narina direita ou esquerda, né? E mandar para o laboratório. A gente pode mandar no meio de cultura também, quando a gente quer pedir cultura em antibiograma, né? Numa suspeita ali de uma rinite bacteriana, sempre secundária. No caso do TVT, ele fecha diagnóstico. Ah, é um tumor venéreo transmissível. No caso da aspergilose, que é uma infecção fúngica ali da região do nariz, pode ser. Já me aconteceu de fechar diagnóstico. Mas as placas do aspergilo são placas brancas que ficam nos seios nasais dos animais. Geralmente a gente vai por rinoscopia, acha a placa e faz o swab ali. Tá? Já me aconteceu, como eu falei, de não possuir a rinoscopia, o animal era grande, eu fiz o swab, deu aspergilose, tratamos e tá tudo certo. Mas o swab eu tenho um pouco de receio para poder fazer. Então, vamos usar ele, mas vamos usar já pensando no foco, o porquê que eu estou utilizando o exame de swab. Laringe. Vamos caminhando aqui no trato respiratório superior nas doenças que podem causar dispneia predominantemente inspiratória. Laringe. Sem dúvida, sem dúvida, a patologia que acomete mais é a paralisia de laringe. Também tem, né, o colapso laríngeo nos braquicefálicos, mas a paralisia de laringe é a mais comum. Thais, o que é paralisia de laringe? Como que eu vou saber que esse animal tem uma paralisia de laringe? Eu não sei se vocês lembram das estruturas da laringe, né? Então, a gente tem ali uma estrutura que elas formam as cartilagens e essas cartilagens elas abrem e fecham ali uma estrutura, ela vai abrindo e vai fechando para entrar, para sair na entrada ali da traqueia. Quando o animal ele possui uma paralisia desse mecanismo de abrir, de fechar, de abrir e de fechar, ele possui essa paralisia, ela fica permanentemente fechada. Às vezes ela abre um pouquinho, tem graus, tá, gente? Às vezes ela abre um pouquinho, então passa um pouco de ar. E esse animal, ele apresenta uma dispneia, ele apresenta o barulho audível, como eu falei com vocês. E quando você abre a boca dele e pega um laringoscópio e olha, você não vê, para quem já entubou um animal sabe, você não vê as aritenoides batendo ali. Você vê ela parada, o que não é normal. Então, você fecha um diagnóstico de paralisia de laringe. E aí, quando você entuba esse animal, a saturação dele fica 100%, fica ótima. E aí, você tira, a laringe fecha, dependendo do grau, ela fecha um tanto, fecha menos. E aí, esse animal diminui a saturação, tá? É comum em animais idosos e cães de grande porte. O labrador é o clássico. Então, se chegou para vocês um labrador idoso com uma dispneia inspiratória, fazendo barulho, desconfie de paralisia de laringe. Pequenos animais, em raças pequenas, não é tão comum, tá? O colapso de laringe é mais comum nos animais braquicefálicos, que tem o que é isso? O colapso laringe é alterações anatômicas na formação da região da laringe, que tem alguma deformidade que faz com que esse animal não respire direito. Não? Então, bem clássico, mais uma doença dos braquicefálicos, tá? Tem cirurgia. Para as duas patologias, o tratamento é cirúrgico, tá? E o diagnóstico, como eu falei com vocês, é através de uma laringoscopia. Então, eu vou pegar, vou colocar, vou sedar esse animal, que eu vou comentar com vocês que uma das primeiras coisas após a oxigenação é a sedação desses animais. Então, eu vou abrir aquela boca, vou ver se as aritenoides estão batendo, tá? Ai, Thais, não tem um laringo. Tranquilo. Palitinho, aqueles palitinhos lá do pediatra para olhar a garganta das crianças, então um palitinho de picolé, puxa a língua desse animal, abaixa e olha lá e vocês vão conseguir enxergar. Tá? Então, essas duas são as principais patologias da laringe. Seguindo, traqueia extratorácica, né? Então, a traqueia ali cervical. A traqueia cervical, sem dúvida, é o colapso de traqueia. Quem nunca pegou um cachorro toy que tem um colapso de traqueia? Que quando a gente radiografa, a gente vê aquela traqueia super bonita, chega um momento a traqueia dá uma afinada e depois volta ao normal. Então, esse colapso de traqueia é, sem dúvida, a patologia mais comum que acomete esses animais e tem vários graus também. De uma maneira geral,
ela não é incompatível com a vida. Porém, tem casos em que o animal ele tem um colapso tão importante, mas tão importante, que ele não consegue respirar e aí tem que ser feita a cirurgia, tá? O tratamento de colapso de traqueia é um tratamento cirúrgico. E o sinal clínico mais comum quando a gente vê algum problema, alguma patologia em traqueia é a tosse, aquele mecanismo de expulsar para fora o que está me incomodando ali, tá? Então vocês vão ver muito nos animais que apresentam tosse, algum problema em região de traqueia, tá? É menos comum em felinos, então os felinos eles não apresentam tantos problemas traqueais, mas eles têm um problema que é, assim, campeão de dispneia felina, que é a asma felina, que eu reservei só um tópico para falar só sobre ela, de tão importante e incidente que é essa patologia na nossa rotina. O diagnóstico, como eu falei com vocês, do colapso de traqueia é através do raio-x, tá? E das afecções de traqueia, raio-x e o lavado também traqueal a gente pode fazer, e a broncoscopia. O lavado, ele é feito através da broncoscopia. Então, a gente vê tipo de células que tem ali, que é colocar o cano endoscópico através ali da traqueia, dos brônquios, jogar o soro, sugar e mandar aquele lavado para análise laboratorial, para a gente saber que tipo, né, de células nós obtemos ali para tentar fechar um diagnóstico. Massas, granulomas, neoplasias são menos comum, tá? O que pode acontecer é, às vezes, o animal ele possui alguma neoplasia, alguma massa comprimindo a traqueia. Não de traqueia, não primário de traqueia, mas dos tecidos ao redor, às vezes até externo aqui no pescoço, que está comprimindo e causando aquela dispneia no animal. Isso também pode acontecer. Agora, primário de traqueia é menos comum.